galera, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula da segunda série de Mate 1. Nossa aula de hoje é sobre o módulo 10, uma matéria que eu gosto bastante, que é a análise combinatória. Primeira coisa, para quem já viu esse assunto e tem um pouquinho de trauma, um pouquinho de medo, acho que é um assunto difícil, vamos desmistificar isso aí, ok? Vamos mostrar para vocês que a análise combinatória não é esse bicho de 7 cabeças, que não é aquele monte de fórmulas apenas, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que vem a ser a análise combinatória? A análise combinatória é um ramo da matemática, assim como a geometria, assim como a aritmética, assim como a álgebra. A análise combinatória é um ramo da matemática que visa estudar alguns assuntos específicos, beleza? E que assuntos seriam esses, professora? Então, dentro da análise combinatória, nós temos alguns ramos, algumas coisas específicas. Por exemplo, a gente pode ter, dentro da análise combinatória, um ramo que é de existência. O que seria problemas de existência? Problemas de existência vão ser aqueles em que a pergunta é assim: existe um caso, existe um exemplo em que tal coisa acontece? E aí a gente responde se existe ou não, beleza? Um exemplo: existe um número primo e par? Existe. Essa vai ser a minha resposta, beleza? Agora, a minha resposta, a minha pergunta poderia ser outra. Poderia ser o seguinte: qual é o número primo e par? Esse é um caso em que eu estou querendo saber exatamente qual que é aquele cara. Então, esse seria um problema de exemplificação. Me dá um exemplo, então, beleza? E aí eu diria para você, o primo e par é o número 2. Te dei um exemplo, ok? Por isso que naquela minha outra questão eu respondi que existe. Porque eu consigo te dar um exemplo, ok? Então, a gente já viu dois casos. Tem questões que são de existência, tem questões que são de exemplificação, tem questões que são de contagem. O que vão ser questões de contagem? Questões de contagem seria uma outra pergunta que a gente poderia fazer. Quantos números primos e pares existem? A sua resposta não seria o número 2. A sua resposta não seria existem. A sua resposta seria 1. Existe apenas um número natural, né, que eu estou falando, primo e par. Entenderam a diferença? Nós estamos tratando sempre desse número 2, sobre ele ser um número primo e par, mas nós podemos fazer perguntas diferentes, ok? Então, no ensino médio, nós vamos aprender apenas sobre esse tipo de questão, sobre os problemas de contagem. Aqui no ensino médio, nós apenas estamos interessados em saber quantos são os caras que atendem aquela determinada característica. Então, a partir de agora, vamos dar um exemplo. Eu vou ao cinema assistir Vingadores e eu tinha essas 4 camisetas disponíveis para me vestir. E aí eu me perguntei, né, como é que eu vou decidir entre essas 4? Além disso, eu não poderia ir só apenas de camisa, né? Eu tinha também, junto a essas 4 camisas, essa calça, essa outra calça e esse short. Estava em dúvida entre essas roupas para me vestir. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes, olha bem a minha pergunta, quantas maneiras eu poderia me vestir dispondo dessas peças? E aí, como que a gente faria essa questão? Bom, uma alternativa que vocês poderiam me dizer é o seguinte: a gente pode combinar cada uma das peças e depois contar. Vamos fazer isso? Ó, eu tenho as minhas 4 camisas e as minhas 3 partes de baixo. Essa minha camisa aqui, eu posso usar ela tanto com essa primeira calça, tanto com a segunda, quanto com o short. Logo, eu tenho 3 possibilidades apenas o quê? Para essa camisa. Beleza? E todas elas são distintas porque nas 3 eu mudei a parte de baixo. A mesma coisa vai acontecer para minha camisa aqui do Homem-Aranha, ó. Minha camisa do Homem-Aranha também pode ir com aquela calça, com essa segunda ou com o short. Então, eu tenho mais 3 possibilidades diferentes. A mesma coisa com a camisa do Capitão América e a mesma coisa com a camisa do Homem de Ferro, mais 3 possibilidades.
Logo, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 combinações no total. Ou seja, dispondo dessas 7 peças, eu consigo formar 12 combinações diferentes de roupas para usar. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Mas olha só, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente mostrou cada uma das possibilidades e depois contou, certo? Fiquem atentos a isso. Pois bem, tendo aquelas 7 peças, foi fácil verificar que nós tínhamos 12 combinações possíveis de roupas, ok? Agora vamos imaginar que a professora é um pouquinho consumista e tem isso tudo de camiseta aí, ó, disponível para poder usar. Tem isso tudo de calça e isso tudo de sapato. E aí, como que a gente faria essa questão? A gente calcula do mesmo jeito? Vamos de novo listar cada uma das possibilidades e contar uma a uma? O que vocês acham? Claro que não, né? A gente, graças a Deus, tem o nosso princípio fundamental da contagem, que vai nos ajudar a resolver esse problema sem ter que listar cada um deles. Afinal, pensem comigo, se para resolver um problema de contagem a gente tivesse que listar cada um dos nossos exemplos, não seria um problema de contagem, né? Seria um problema de exemplificação. Eu teria que mostrar todos eles para depois contar, ok? Então não seria problema de contagem, seria um problema de exemplificação, porque depois contar é muito fácil, beleza? Então, o que vem a ser esse princípio fundamental da contagem, esse princípio milagroso que vai ajudar a gente a resolver basicamente 99% das nossas questões? O que ele diz? O princípio fundamental da contagem diz o seguinte: o número de possibilidades de se fazer N ações distintas e independentes é a multiplicação da quantidade de modos possíveis que cada uma pode ser feita. Então, calma, não se assusta. O que esse princípio está dizendo para a gente? Se eu tenho uma coisa que eu quero fazer e essa coisa pode ser dividida em várias ações que são distintas e independentes, ou seja, eu faço ações diferentes e uma não tem nada a ver com a outra, ok? Uma não implica na outra. Se eu consigo dividir aquilo que eu quero fazer nessas ações e eu sei a quantidade de maneiras, de modos de fazer cada uma dessas ações, a gente só precisa multiplicar todos esses valores. Quando a gente multiplicar todos esses valores, a gente encontra aquele número total de maneiras possíveis de realizar a tarefa. Vamos fazer o exemplo que eu acabei de falar para ver se fica um pouquinho mais claro. Vamos lá. A minha ação era me vestir, lembram? Eu queria me vestir. E aí eu falei para vocês que eu tinha um montão de blusa, um montão de calça e um montão de sapato. Lembram disso? Então, na hora de você se vestir, o que você faz? Você veste as 3 coisas ao mesmo tempo? Não, você consegue separar isso em ações distintas, que é vestir a sua blusa, vestir a sua calça e calçar o seu sapato, e elas não implicam uma na outra, não é? Quando você veste sua blusa, seu sapato não sai do pé nem nada do tipo. Então, qual vai ser a minha sequência de decisões para me vestir? A minha decisão de número 1 poderia ser, por exemplo, escolher uma camisa. Minha decisão de número 2 poderia escolher uma parte de baixo, uma calça. E minha decisão de número 3 poderia ser escolher um sapato. Ok? Agora que eu dividi a minha tarefa em decisões, pelo meu princípio fundamental da contagem, o que eu preciso saber? Quantas possibilidades eu tenho para escolher uma camisa, quantas possibilidades eu tenho para escolher uma parte de baixo e quantos sapatos aqui eu tenho também. Se eu tiver esses números, o número de maneiras de eu me vestir, ou seja, fazer essas 3 coisas, escolher a camisa, uma parte de baixo e um sapato, vai ser dado pela multiplicação desses números. Então, por exemplo, se eu tenho 15 camisas, 10 partes de baixo e 7 sapatos, qual o número de looks possíveis que eu posso me vestir?
Que continha que eu tenho que fazer? Pelo princípio fundamental da contagem, basta que eu faça 15 vezes 10 vezes 7. Então, eu tenho um total de 1.050 combinações de roupas diferentes. Tranquilo? Vamos para mais um exemplinho para fixar esse princípio de extrema importância na análise combinatória. Não é à toa que ele é chamado de princípio fundamental da contagem. Nós podemos ver também ele como princípio multiplicativo, porque, como a gente viu agora há pouco, basta que nós multipliquemos aqueles valores. Então, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, ok? Então, nosso segundo exemplinho aqui. Com 5 homens e 5 mulheres, quantas duplas com um homem e uma mulher é possível formar? Novamente, a primeira dica para a gente resolver problemas de contagem é se coloque no lugar da pessoa que está fazendo as decisões. Então, se eu tenho 5 homens e 5 mulheres e eu quero formar duplas com homens e mulheres, se coloque na posição de quem vai formar essas duplas. Então, se eu vou formar as duplas, eu tenho que tomar algumas decisões. Quais decisões podem ser essas? Por exemplo, a minha primeira decisão pode ser escolher uma mulher para fazer parte da minha dupla. E a minha segunda decisão pode ser escolher um homem, ok? Dessa forma, fica fácil da gente conseguir ver quantas possibilidades tem. Por quê? De quantas maneiras diferentes eu posso escolher uma mulher? Ó, eu tenho 5 mulheres, então 5. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um homem? Se eu tenho 5 homens também, 5. Logo, eu tenho 5 maneiras para fazer a decisão 1 e eu tenho 5 maneiras para fazer a minha decisão 2. Pelo princípio fundamental da contagem, basta que eu multiplique esses valores para encontrar o número total de duplas possíveis a serem formadas. Então, 5 vezes 5 é 25, então eu tenho 25 duplas distintas que eu poderia formar com 5 homens e 5 mulheres, ok? Na apostila de vocês podem dar uma olhada, tem mais alguns exemplinhos assim, simples, em que a gente divide em decisões e basta multiplicar que nós conseguimos achar o resultado, ok? Eu queria falar de um exemplo um pouquinho interessante, que está no nosso dia a dia, que são as placas de carro. O que aconteceram com as placas de carro ao longo dos anos? Não sei se vocês sabem, mas antigamente, muito antigamente, as placas de carro tinham apenas 2 letras e 3 números. Depois passaram a ter 3 letras, 4 números, e hoje em dia a gente tem um outro formato de placas, certo? Então vamos dar uma olhada nisso. Antigamente, alguns de vocês devem ter pegado esse tipo de placa aqui, ó, que nós tínhamos 3 letras e 4 números. E hoje em dia nossas placas são como as placas de carro? Nós temos as 3 letras, um número, nosso segundo número virou uma letra, beleza? Então nós tivemos essa mudança. Por que essa mudança ocorreu? Tiveram vários fatores para uma maior fiscalização de todos os veículos do Mercosul. Como vocês podem ver aqui, ó, as placas foram unificadas. Enfim, nós temos várias justificativas para essa mudança. Porém, uma delas é pelo aumento do número de carros. Ou seja, essa placa aqui não daria conta da quantidade de veículos que estão nas ruas. Então, nós precisávamos aumentar novamente o número de placas possíveis de se realizar. Lembrando que a placa de um carro não pode ser igual a do outro, né? Porque, por exemplo, se eu levo uma multa e você tem a placa do carro igual a minha, a multa iria para você também, enfim. Então, cada carro tem uma placa única. Então, nós temos que ter um número muito grande de placas diferentes que a gente consegue formar. E tendo 3 letras e 4 números, nós temos um número fixo de placas possíveis, que não estava mais atendendo a quantidade de veículos, ok? Por isso foi feita essa mudança. E aí eu quero calcular com vocês aqui quantas placas diferentes a gente consegue formar
no nosso formato antigo e no nosso formato novo de placas. Então, o que a gente faria nesses dois casos? Qual seria a nossa sequência de decisões para formar as placas? Antes, seria essa daqui, ó. Coloquei direto, mas vamos ler. A nossa primeira decisão seria escolher uma letra para ocupar a primeira posição da minha placa. Depois, escolher uma letra para a segunda posição, escolher uma letra para a terceira posição, depois escolher um algarismo para a quarta posição. Lembra que os três primeiros eram letras e os quatro últimos eram algarismos. Então, era escolher uma letra, escolher uma letra, escolher uma letra, escolher um algarismo, escolher um algarismo, escolher um algarismo, escolher um algarismo, ok? Tranquilo, né? E aí, o que vai mudar? Quando o nosso quinto cara lá virar uma letrinha, qual que vai ser a nossa sequência de decisões? Olha só, continua exatamente a mesma. A única coisa que mudou foi que aqui era um algarismo e agora é uma letra. Então, como vai ficar o nosso cálculo agora que a gente já viu como é a sequência de decisões de cada um? Vamos para o primeiro. Nesse primeiro caso, eu tenho o quê? A minha primeira decisão é escolher uma letra para esse cara aqui. Quantas letras eu tenho possíveis? 26. E para esse segundo? 26 também. E para o terceiro? 26. Porque são letras. E aí, nos últimos quatro caras aqui, nós temos algarismos. Quantos algarismos eu tenho disponível para essa posição? De 0 a 9, eu tenho 10 algarismos, certo? Aqui também é a mesma coisa, 10 algarismos, 10 e 10. Logo, a nossa continha fica assim, ó. 26 vezes 26 vezes 26, 3 vezes. Depois 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Dando 175.760.000 placas possíveis nesse formato. Ok? Considerando que a gente está usando todas as letras. Beleza? E aí, se eu for calcular agora com essa mudança, a única coisa que vai mudar é que nesse segundo 10 aqui, que seria esse cara, agora não é 10, porque agora é uma letra. Então, ao invés de 10, aqui vai entrar 26. Vamos ver como é que vai ficar? 26 vezes 26 vezes 26 se manteve. 10 desse primeiro número, 26, que agora é uma letra, vezes 10 vezes 10. E aí nós temos esse resultado. Olha a diferença da quantidade de placas apenas mudando uma letrinha. Uma pessoa muito inteligente pensou nisso, porque antigamente o que estava sendo feito era aumentando algarismos ou aumentando letras. E aí vai ter um momento em que a gente estaria com uma placa gigantesca. Nós iríamos ter muitos números e muitas letras. Então, essa foi uma maneira muito efetiva de aumentar o nosso número total de placas disponíveis. Então, esse é o nosso princípio multiplicativo. A gente vai fazer mais exercícios, vai ver mais sobre isso, mas o princípio é apenas isso. Divide a nossa tarefa em decisões, descobre quantas maneiras a gente tem para fazer cada decisão e multiplica tudo. Um erro muito grave que alguns de vocês cometem é que, após aprender o princípio multiplicativo, vocês querem aplicá-lo em qualquer lugar e em qualquer questão. E não é bem assim. Nós devemos lembrar que existe um outro princípio que, apesar de ter um nome e ser matematicamente bem provado e bem elaborado, é uma coisa muito intuitiva que a gente usa no nosso dia a dia. Então, não esqueçam disso. Do que você está falando, professora? Prestem atenção, ok? Tem uma coisa chamada princípio aditivo. Como o próprio nome já diz, se o outro era princípio multiplicativo, nós multiplicávamos todos os valores. No meu princípio aditivo, eu vou adicionar, vou somar todos os meus valores. Quando que eu vou aplicar o princípio aditivo? Primeiro vamos ver o que ele fala, ok? Sejam x e y
dois conjuntos disjuntos. Calma que eu vou explicar o que é disjunto. Com quantidades A e B de elementos. Então, X tem A elementos e Y tem B elementos, ok? O total de modos de se escolher um elemento de X ou de Y é dado por A mais B, ok? Então, se eu tenho dois conjuntos e eles são disjuntos, o que significa ser disjuntos? Significa que eles não têm interseção. Não tem nada em comum de um conjunto com o outro, beleza? Vou dar um exemplo. Se eu quero ir a um lugar e nas minhas opções eu tenho ir ao cinema ou ir ao teatro, ok? Lá no cinema tem 3 filmes em cartaz que eu estou interessada. E no teatro tem 2 peças as quais eu estou interessada em assistir também. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um programa para eu fazer nesse dia? Bom, se eu tenho 3 filmes diferentes e 2 peças de teatro diferentes, eu tenho um total de 5 coisas diferentes para eu fazer. Concorda que o conjunto de filmes e o conjunto de peças de teatro não tem nada a ver um com o outro? São conjuntos totalmente diferentes? E ou eu vou ao teatro ou eu vou ao cinema? Na minha hipótese, você pode ir ao teatro ou ao cinema se você quiser ao mesmo dia. Mas eu só vou escolher um. Então, esses dois conjuntos que eu falei, os filmes e as peças, são dois conjuntos disjuntos. Eles não têm nada em comum. Não tem nenhum filme que está passando no teatro e não é a mesma coisa. Não é fazer a mesma coisa. Deu para entender o que é um conjunto disjunto? Beleza? E eu sei a quantidade de elementos que tem nos dois conjuntos. Então, qual é o total de modos que eu tenho para escolher um programa para fazer? 5. Basta eu somar os dois. Então, esse é o princípio aditivo. Parece que é bobinho, mas vocês esquecem de somar. Depois vocês querem aplicar o princípio multiplicativo em tudo. Então, tomem cuidado. Um exemplo para a gente poder recapitular. O Cláudio possui 10 livros de matemática, 8 de física e 5 de literatura. Normalmente, o que o aluno faz? Para de ler aqui nesse ponto, pega 10 vezes 8 vezes 5 e na letra A vai ter esse resultado lá para você marcar. Então, fiquem calmos e fiquem atentos. Não saiam aplicando o princípio multiplicativo em todas as questões, ok? A gente tem que ter ciência do que a gente está fazendo. Lê a pergunta, ó. De quantas maneiras ele pode escolher um dos livros para presentear um aluno? Então, assim como eu falei lá no princípio multiplicativo, se coloca no lugar da pessoa que está fazendo as decisões. Se coloca no lugar do Cláudio, você tem lá na sua estante 10 livros de matemática, 8 de física e 5 de literatura. Você quer escolher um para dar para alguém. De quantas maneiras diferentes você pode fazer isso? Bom, eu tenho todos esses livros aqui. Então, eu posso fazer a quantidade de livros que eu tenho, ok? Então, o que eu vou fazer? Cada um dos meus conjuntos, ou seja, vou chamar de A o conjunto dos livros de matemática, de B o conjunto dos livros de física e de C o conjunto dos livros de literatura. Concorda que eles são disjuntos? Não tem nada a ver um livro de um com o livro do outro, ok? De um conjunto e do outro. São conjuntos completamente diferentes. Não tem nenhum que está nos dois conjuntos. Logo, a única coisa que eu preciso fazer é aplicar o princípio aditivo. O que ele diz? Que eu apenas tenho que somar cada um desses caras aqui. Quantos livros de matemática eu tenho? 10. De física, 8. De literatura, 5. Então, basta somar 10 mais 8 mais 5. Então, eu tenho 23 maneiras distintas de escolher. Por que eu estou falando isso? Novamente, porque vocês precisam prestar atenção na diferença. Quando usar o princípio multiplicativo e quando usar o princípio aditivo. Uma dica que vocês podem usar. No princípio multiplicativo, eu vou fazer uma escolha e depois outra, e depois outra, e depois outra. Ou seja, eu vou escolher tudo ao mesmo tempo.
eu vou fazer todas as escolhas. Lembra lá no meu exemplo da roupa? Eu não vou escolher uma blusa ou um short ou um sapato. Eu vou escolher uma blusa, um short e um sapato. Sempre e. Blusa e, calça e sapato. Por isso, o princípio multiplicativo. Aqui, no princípio aditivo, é uma coisa ou outra. Exemplo, ou eu vou escolher um livro de matemática, ou de física, ou de literatura. Porque se eu escolher de matemática, e de física, e de literatura, eu não tenho como escolher apenas um dos livros, que é o que diz na questão. Entenderam a diferença? No princípio multiplicativo, normalmente nós vamos aplicar quando forem várias decisões ocorrendo simultaneamente. Nós vamos fazer todas as decisões. No princípio aditivo, é uma coisa ou outra. Tem uma brincadeirinha para quem tem problema para gravar essas coisas, que é multiplica. Então, multiplicação é no E. E soma. Na soma é o ou. Beleza? É uma brincadeirinha boba, mas que às vezes ajuda vocês. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Revisem. Na apostila de vocês está tudo bem explicadinho. Façam exercícios e até a aula ao vivo para que a gente consiga tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Qualquer coisa é só procurar. Estou sempre por aqui. Um beijo e até a próxima aula.